Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui mais um webinar aqui diretamente da Mitutoyo. Nesse início, vamos estar recebendo vocês aqui no nosso chat, tá? Gostaria que vocês pudessem me ajudar comentando rapidamente aí como tá o áudio e imagem, para que eu ajuste aqui no início, né? Vamos novamente, a gente vai conversar bastante, né? Para quem não me conhece, sou o Osmar, trabalho aqui na engenharia de aplicação da Mitutoyo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto um pouco mais teórico, né? Vamos falar sobre alguns temas, algumas características interessantes da metodologia no processo, né? E para isso eu estou aqui lendo o chat, né? Eu estou olhando aqui o chat. Tem o pessoal já nos acompanhando aí, cerca de 25 pessoas, né? Vocês puderem ir comentando no chat aí como está o áudio e vídeo, para que eu possa ir ajustando aqui, né? O Ivo já comentou que a imagem e o áudio está ok. Muito bom. Legal, legal. Aproveitar para comentar para os colegas que, infelizmente, tiveram problemas no webinar passado, né? A gente teve um probleminha com estabilidade, mas depois, no final, quem não conseguiu participar, por favor, escreve aí no chat que a gente vai compartilhar o link, né, da gravação que teve do webinar passado, que a gente falou sobre a MyStar e inspeção periódica, com um convidado especial. Tá? Então, se vocês perderam o webinar passado, por favor, comentem aí, nossos colegas vão compartilhar o link do vídeo, tá? Esse também é mais um webinar que vai ser gravado, caso algum colega de vocês não possa participar agora, ele vai estar salvo aí para vocês assistirem depois, tá? Então, vou passar uma apresentação, tá? Eu vou conversando e detalhando algumas características do que eu vou falar, mas, por favor, vão comentando no chat alguma dúvida que vocês tenham, tá? Que a gente vai separar aqui e eu posso comentar para vocês e respondê-las, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde a todos, então, para quem já chegou aí, para quem está chegando. Eu sou o Osmar, né? Já participei bastante de vários outros webinars aqui. E para quem conhece as minhas apresentações, eu sempre falo mais de processos, né? Na questão de tratamento de dados, análises estatísticas, e hoje a gente vai falar basicamente sobre isso também, mas voltado para as ideias e ações, né, que os funcionários e os profissionais da área de processos têm que enfrentar todo dia, né, na hora de planejar um processo, de implementar, de propor melhorias, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a influência, né, da metodologia hoje, quais são as novidades que equipamentos de medição trazem para um plano de processo um pouco diferente do que era concebido antes, né? Sobre características de produtos novos que trazem velocidade, exatidão em chão de fábrica, conectividade. A gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos da Smart Factory também, né? Que é um assunto muito, muito abordado nos últimos meses, né, e anos, né? Vamos lá, então. Eu estou olhando aqui, tudo ok? A gente vai iniciar aqui, então. Está na tela aí a minha apresentação. Vamos lá. Então, pessoal, hoje eu vou... Deixa eu voltar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre essas características da metodologia no processo, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre quais são as novidades em equipamentos e também noções de metodologia que podem ajudar na implementação de um novo processo, da melhoria de um novo processo, em busca de ganho de tempo, diminuição de custos de fabricação, né? Agregar valores e mais credibilidade na empresa a partir da implementação de ferramentas e equipamentos de metodologia. Tá? Então, para a gente iniciar, eu vou comentar rapidamente sobre o processo, né? Para a gente deixar aqui bem detalhado o que é um processo e a partir daí a gente trabalhar em cima dessas características e procurar ferramentas, né, e recursos que vão nos ajudar a melhorar um processo, né? Então, basicamente, o processo ele é um combinado de várias ações, né? E essas ações são feitas por máquinas, pessoas,
também a matéria-prima tem a sua influência, são parcelas do processo que têm uma influência no resultado final, né? Isso muitas vezes é constituído por só máquinas, ou automação, ou pessoas de automação, máquinas e seja lá o que for. E muitos anos atrás, até ultimamente, a inserção da metrologia ou do controle dimensional num processo era um dilema, né? Porque muitas vezes já era imediatamente pensado em aplicar metrologia no ambiente externo, paralelo à produção, né? Como se fosse um ambiente de controle mesmo, que não tenha influência do processo, né? E quando havia necessidade de trazer a metrologia para a produção, a gente tinha muito problema, né? Tendo em vista que as máquinas antigamente não tinham a mesma performance que uma máquina de usinagem, não tinha a mesma flexibilidade que a gente requer hoje em processos que mudam bastante, né? Hoje em dia é muito difícil a gente manter um processo do jeito que ele é, sem muitas alterações. Obviamente, isso não vai acontecer, porque a gente sempre vai buscar melhorar o processo, né? Então, o profissional da área de análise, planejamento e controle de produção, ele sempre vai detalhar essas informações coletadas de um processo, de uma execução de um trabalho, em prol de melhorar ele, de reduzir custo ou de fazer qualquer outro tipo de melhoria, né? Então, quando a gente aplicava um equipamento de medição na linha do processo, né, ou ao lado, ou que estivesse lá na produção, era um problema muito grande, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto de novidade que acaba sendo a solução dos problemas nesse tipo de ação, né? Então, basicamente, dentro de um processo, a ideia é que a gente vá quantificar, né? A gente vai identificar essas variações do processo, né, dessas partes que influenciam ele, né? A máquina, as pessoas, a própria peça, etc., né? E a partir daí a gente vai começar a melhorar isso, né? Mas isso eu estou falando, obviamente, depois que o processo já foi implementado. Depois que o processo já está em funcionamento, onde ele já foi planejado, onde ele já foi configurado, né? Toda a parte de preparação, e setups, e testes, e tryouts já foi executada. A gente está falando de um processo que já foi implementado, né? E hoje a gente vai falar também, obviamente, sobre o planejamento de execução de um processo, né? Basicamente, na vida do dia a dia, da parte de processos, né, e planejamento, a atividade basicamente é monitorar um processo, né, que já foi implementado, e a partir daí propor melhorias e, ao mesmo tempo, fazer a manutenção desse processo, né? Da gente entender quais são os principais problemas, identificar as causas prioritárias, né? Os problemas prioritários de um processo, atuar de uma maneira mais efetiva e, assim, ter resultados melhores, né? E também na parte de planejamento, na parte de preparação, né? Também tem muito disso de fazer testes e muito mais. E quando um equipamento, uma célula de produção, ela tem recursos que são lentos ou que muitas vezes não são confiáveis, essa etapa de preparação ela é muito demorada. E muitas vezes ela acaba atrapalhando também o trabalho da implementação do processo em si, né? Então, a ideia de desenvolver ferramentas e equipamentos que possam atender a demanda ao qual ela foi especificada de uma maneira rápida, né? De uma maneira fácil de operar, que não demanda aqui um funcionário sei lá, da manutenção, do processo, ou da metrologia, tenha que ficar dias treinando para operar uma máquina, ou para configurar uma máquina. E ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem visto bastante essa questão da pandemia, que o Brasil tem enfrentado de uma maneira muito positiva, na verdade, muito criativa, né? Várias empresas estão adotando diferentes métodos de trabalho remoto, e antigamente isso era quase impossível de trabalhar remotamente com uma máquina de medição, né? E hoje, já adianto, né, que já é algo possível de trabalhar remotamente, de entender remotamente, de avaliar e monitorar um trabalho de uma célula de medição remotamente, né? Muitas vezes trazendo uma facilidade imensa
no trabalho de manutenção desses equipamentos, né? Então, os principais pontos para destacar na manutenção e melhoria de um processo é ganho de tempo, satisfação do cliente e do funcionário no processo, né? Então, você atender a especificação do seu cliente, né? Desenvolver um produto ao qual você está vendendo, né? Você está fabricando, né? E ainda mais também a satisfação interna, a satisfação do seu funcionário, de saber que o trabalho que ele está executando está agradando a ideia dele, se está confortável com aquele trabalho, né? Porque a gente sabe muito bem, quando o operador de máquina não está confortável com o trabalho dele, o trabalho ele vai ser ruim, vai ter muita variação, você vai enfrentar muito problema, e até você identificar que é o operador, você já perdeu muita peça, né? Então, a ideia de também trazer a satisfação para as pessoas que estão atuando no processo é muito importante. E aí entra a parte da praticidade, a facilidade no uso e tudo mais, né? A diminuição dos custos, né? Então, você investir num sistema que ele vai ter uma estabilidade ao longo de vários anos, né? Você vai conseguir garantir que ele vai atender aquela solicitação, aquela necessidade do seu processo, sem muitas alterações, sem muito desgaste, sempre vai ser bem redondinho e atendendo o que você precisa, né? E hoje, né, falando na parte de indústria 4.0, Smart Factory e processos que mudam muito rapidamente, né, solicitações que mudam rapidamente, a gente fala também sobre flexibilidade, né, que é eu pegar o mesmo processo, a mesma linha de máquinas, a mesma linha de operadores, sequências e ciclos de trabalho, mas produzir coisas diferentes, né? E hoje, para o pessoal de metrologia, falar em coisas diferentes que mudam muito rápido, para um operador de tridimensional, para um metrologista geral mesmo, é basicamente um grande desafio, né? Para ele entender e implementar realmente essas mudanças num processo acabam sendo muito demoradas, né? Então, tanto para o metrologista como para a empresa inteira, isso é um grande problema. Para ilustrar isso que eu falei da parte da metrologia clássica, né, num processo, a gente tem essa ilustração, né, que mostra basicamente uma linha de produção, né, que está direcionada aí embaixo, né, pode até ter uma automação, toda aquela questão de um processo um pouco mais rápido, né, mas a gente sabe que aqui nessa condição o que acontece? Eu tenho meu processo atuando, funcionando, máquinas trabalhando, robô manipulando, mas a etapa do controle de qualidade, a etapa que vai me mostrar se o que eu estou fazendo está certo, ela está ali, ó, do lado, numa sala do ladinho da produção. E aí o que eu tenho de dificuldade? Eu vou levar uma peça, ou vários operadores vão levar peças para medir, ou quero fazer um relatório, algum setup, eu tenho que entrar na fila, né? As máquinas vão começar a trabalhar, eu vou ter o meu recurso muito limitado. Então, essa questão de eu ter que me deslocar da produção para fazer uma medição, ela é funcional até hoje. Mas se a ideia da gente de processos é melhorar cada vez mais, por que não a gente pegar tudo isso e colocar no processo? Porque isso também é outro processo. Eu vou comentar um pouco mais à frente, mas a metrologia também tem uma sequência, né? Também tem uma série de trabalhos, um fluxo de trabalho, né? Então também é um processo lá dentro. E por que não unificar isso, planejar de uma maneira única e fazer a manutenção de uma maneira única, né? Então, dessa forma, é o que tem funcionado até hoje, mas que a ideia é a gente tentar melhorar isso cada vez mais e sair desse ambiente para um ambiente como esse aqui, onde a gente tem máquinas e equipamentos de medição na linha de produção, né? Máquinas tridimensionais que medem com altíssima exatidão, com altíssima velocidade, características que o pessoal de projetos da engenharia nunca imaginou medir na produção, né? Como tolerância de forma, o GDT, o famoso GDT. Quem imaginou você produzir lá no seu centro de usinagem, nas suas máquinas de usinagem, né? E já fazer a medição diretamente de uma circularidade, de um batimento, de uma cilindricidade, de uma verdadeira posição de furos, né? Com altíssima exatidão no pé da máquina, imediatamente,
com resultado imediato para o operador, para ele fazer um ajuste ou alguma coisa do tipo, né? Isso é uma realidade já. Equipamentos como esse que estão na tela aí, que eu vou, obviamente, comentar depois, já é uma realidade para esse tipo de trabalho. E eu vou comentar, obviamente, quais são as características dos equipamentos que permitem, né, que ele trabalhe num ambiente como esse, né? Então a ideia é trazer a metodologia para o processo, trazer a metodologia como mais um processo, né? Então a gente acaba indo cada vez mais para a ideia de Smart Factory. Então vamos comentar rapidamente quais são as principais características da Smart Factory, né? Então, Smart Factory, se você pesquisar no Google agora, você vai ver imagens muito parecidas como essa, né? Sempre pessoas olhando gráficos, números, muita automação, cores, brilhos e muito mais, né? E em termos de assunto, né? A gente vai ver automação, inteligência artificial, redes industriais, né? Big Data, é bastante coisa, né? E a coisa que a gente nem entende, na verdade. É muito complicado, a gente vê assim, né? Pesquisa rapidamente, a gente imagina que é algo muito complicado. E ainda mais pro ramo da metrologia, né? Então, basicamente, vamos ser mais simples, né? Vamos ser mais simples. Um processo, né, que eu falei, várias influências, o que é basicamente a Smart Factory na metrologia, no processo. Eu resumo basicamente em visualização, né? Então, você ter todo o seu trabalho que está sendo executado na fábrica, no processo, e você vai ver isso. Então, é trazer os dados de uma forma que você vai ver, né? Então, ver quantas peças são produzidas, qual que é a velocidade da sua máquina de usinagem, qual que é a velocidade da sua máquina de medição, quantas peças a sua máquina de medição mediu, todas essas informações devem ser reunidas e mostradas de uma maneira fácil. Essa é a principal característica da Indústria 4.0 para um processo, né? Não é só simplesmente automatizá-lo para executar aquele trabalho de uma maneira fácil, mas sim você executar de uma maneira fácil, mas conseguir controlar isso para ir melhorando cada vez mais, né? Então, a gente consegue resumir basicamente em visualização. Obviamente que isso tem muitas outras características, né? Mas a gente consegue resumir basicamente nessas, né? Para ter um exemplo aqui, para o pessoal de processos e de automação, essa nomenclatura é muito conhecida, né? Quem não conhece aí indicador OEE? Se quiser comentar aí no chat. Indicadores OEE, né? Um tipo de ferramenta, né, de controle, né, de visualização dos dados, que mostra basicamente de uma maneira muito rápida, né, e gráfica, qual que é a eficiência geral ou total dos meus equipamentos, né? Traduzindo basicamente ali a sigla, né? A eficiência geral total dos meus equipamentos, né? E o que vai me relacionar a disponibilidade do equipamento, né? Então, eu planejei que essa minha máquina, ela trabalhasse nesse tempo. Eu vou comparar com o que ela trabalhou na realidade e eu vou ter um fator de disponibilidade. Eu vou também entender e identificar, né, o desempenho dessa máquina. Então, esse trabalho que ela realmente trabalhou, nesse período que ela realmente trabalhou, quantas peças ela produziu, por exemplo. Então, vou relacionar também o fator de desempenho dela. E o terceiro item, que constrói, por fim, a eficiência do equipamento, é o fator de qualidade. Dessas peças que ele produziu naquele tempo real de trabalho, quais dessas peças estavam boas e quais estavam ruins. Por fim, eu vou ter o fator de qualidade. Relacionando esses três itens, eu tenho o meu indicador OE numérico, né, em termos de porcentagem, né, do que foi planejado e o que é o real, de como essa máquina trabalha. Isso tem sido cada vez mais comum, né, em termos de processos, esses tipos de indicadores, né. Então a gente consegue ver isso de máquinas de usinagem, de máquinas de conformação, todos os equipamentos que atuam diretamente num processo, né. Também é possível fazer isso de pessoas, né. Mas e por que não fazer isso de metrologia também, né? Então vamos ver uma aplicaçãozinha de OE. Vamos lá. Ó, vou reposicionar minha câmera aqui. Vamos lá.
Então, ó, pessoal, eis aqui na tela um exemplo de OE. Então, para o pessoal aí que comentou que não conhece, vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos analisar o OEE, né, esse índice, né, esse indicador de eficiência dessa máquina de usinagem aqui, que está aí na tela, um centro de usinagem. Vamos analisar. Então, o primeiro item que eu comentei era a disponibilidade, né? Então, como é que funciona? Eu planejei que essa máquina vai trabalhar, por exemplo, vamos utilizar 24 horas, vai. Ela tem que trabalhar 24 horas. Então, como que eu sei qual que é a disponibilidade planejada dela? Basicamente, eu vou pegar as 24 horas que ela tem que trabalhar e vou retirar as paradas planejadas, como, por exemplo, um setup, uma parada para o almoço, uma reunião matinal, algo do tipo, algo que eu sei que vai acontecer. Então, retiro vai dar, sei lá, 20 horas de trabalho. Então, a máquina tem que trabalhar 20 horas. A partir do dia que ela trabalhou, eu vou monitorar essa máquina e vou ver quanto tempo realmente ela trabalhou. Aí, por fim, nós vimos que ela trabalhou 18 horas. Mas o que foi essas 2 horas perdidas se não era o almoço, não era a reunião matinal e não era setup? São as paradas inesperadas, que não são planejadas, como colisão, alguma parada realmente para manutenção, alguma troca de ferramenta, alguma coisa que não foi planejada. Então ela vai ter a disponibilidade real. Então a relação desse A e B, né, do tempo disponível planejado com o tempo disponível de operação real, eu vou ter o fator de disponibilidade. Se ela atendeu ao que eu planejei. Em cima desse tempo de operação, eu vou ter os resultados, né? Então, se essa máquina ela é planejada para a cada 1 hora ela produz uma peça. Vamos exemplificar assim. Então, a cada 1 hora de trabalho, essa máquina produz uma peça. Então, o meu planejado era, se ela tinha que trabalhar 20 horas, considerando as paradas planejadas, ela teria que produzir 20 peças, certo? Porém, como ela trabalhou 18, ela teria que me entregar 18 peças, certo? Porém, se eu também monitorar as peças produzidas, eu vou ver que eu produzi 16 peças. Mas por que isso aconteceu? Se eu trabalhei 18 horas, eu produzo 1 hora e eu tenho uma peça a cada hora. Por causa das variações dentro de um processo. Uma redução de velocidade, uma mudança num programa, alguma outra pausa que não foi uma parada de máquina, a máquina estava trabalhando, mas ela realmente produziu um pouco mais lento, né? Então eu já tenho aí a análise de performance da máquina. Ela trabalhou esse período, mas ela não produziu exatamente o que eu planejei para ela produzir. E por fim, das peças que eu produzi, no caso lá, as 16 peças, né, que eu exemplifiquei aqui, eu fiz as medições dessas peças, lá na metrologia, e vi que dessas 16, 10 peças estavam boas somente. Então tinha 6 peças rejeitadas. Por fim, eu vou ter o meu fator de qualidade. Eu vou ter o que eu realmente produzi, os meus resultados obtidos, e vou comparar com o que eu medi, e para ver se são bons resultados ou resultados ruins. E aí eu vou ter o último fator. Relacionando esses 3 fatores, eu tenho a eficiência geral da minha máquina. Mas vamos perceber uma coisa aqui, ó. Vou deslocar novamente minha tela. Vamos perceber uma coisa aqui, ó. Resultados obtidos, né? Bons resultados e ruins resultados. Que etapa de um processo que avalia isso? Metodologia, né? Certo, exatamente, metodologia. Então, lembra que eu falei, a metodologia também tem um processo. Ela também tem máquinas, equipamentos e pessoas e tudo mais. E por que não eu também não fazer essa análise de OE com a minha máquina de medição? Eu também posso fazer, porque ela também é um processo. Ela também foi planejada para trabalhar um período, ela também foi planejada para executar e produzir peças, né? No caso, medir peças, uma quantidade X de peças. Né? Então, se eu atribuo velocidade de medição, tempo de medição com a quantidade, né, de peças, eu também vou ter os meus resultados. Então, por que a gente também não analisa isso? Para melhorar também este processo que existe dentro da empresa, a gente não tem visto. Né? E ainda mais, quando a gente colocar isso dentro do processo, na linha de produção, aí ainda mais isso vai ter mais influência, né? Vai ser mais uma prioridade na análise do processo, porque ela vai ter o trabalho diretamente, ela vai sair da máquina e já vai para outra máquina. Ela não vai executar uma usinagem, mas ela vai executar um trabalho também.
Então, a análise desses equipamentos ele é muito importante, né? Então, a ideia é que a gente faça esse tipo de análise, esse é um exemplo, né? Esse tipo de análise de maneira rápida. Não é igual, por exemplo, a gente viu aqui já algo que estava pronto, mas imagina fazer isso de uma série de máquinas na produção, todo dia, né? Todo dia, toda hora, o tempo inteiro, né? Em tempo real. Então, existem recursos, né? De equipamentos, de software, de estratégias que vão fazer com que a gente tenha esse tipo de resultado de uma maneira rápida, né? Para analisar as nossas máquinas e poder melhorar o processo. Tudo bem, pessoal? Entenderam até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos avançando. Bom, então eu voltei aqui para a parte da Smart Factory, né? Que eu comentei que era Big Data, automação e tudo mais. Mas a gente pensou um pouco mais simples, né? E como seria isso, essa Smart Factory na medição, essa Smart Measure, né? Para quem já viu os outros webinars meus, já viu eu comentando sobre esse tema, né? Então, a Smart Measure é trazer essas ideias de velocidade, exatidão, conformidade, visualização, flexibilidade, praticidade no processo. Então, implementar esses equipamentos, esses instrumentos de medição, sistemas de controle, de software e tudo mais, para que eu tenha todas essas vantagens, né? O aumento dessas características, a melhoria dessas características, realmente, no processo. Tá? Então, na etapa do planejamento, na implementação de um processo, a gente vai ter que analisar esses temas. Os meus processos, as etapas do meu processo, as máquinas, as pessoas, elas vão garantir a minha visualização? Eu vou ver os resultados? Com que tipo de recurso eu vou aplicar isso? Né? É um assunto a se pensar. As máquinas que eu vou colocar, elas vão atender a exatidão e a tolerância que eu necessito no processo? Lembrando que eu tenho um ambiente muito mais agressivo, com muito mais variação. Essas máquinas vão atender a isso? Não sei. Se o meu processo mudar, eu vou conseguir rapidamente fazer uma alteração, uma manutenção e continuar trabalhando? A questão da flexibilidade. Então, todos esses temas, eles têm que estar na pauta na hora de planejar e implementar um processo. Né? E também, obviamente, no controle e na melhoria contínua. Né? Então, vamos comentar etapa a etapa, né? Característica por característica das questões de melhoria, né? E o primeiro que eu vou falar é a parte de velocidade, né? Quais são as principais soluções, né, na linha de metrologias e equipamentos que vão trazer velocidade para o processo, né? Então, basicamente, o que a gente tem desenvolvido, que a Mitutoyo tem trabalhado nos últimos anos com muita frequência, é em desenvolver equipamentos que vão executar o mesmo trabalho numa velocidade muito maior. E para quem não conhece, há algumas imagens aí, depois eu vou descrever com um material um pouco mais rico, né, sobre esses equipamentos, que é a linha de máquinas tridimensionais inline, que a gente chama, né, máquinas para chão de fábrica, onde elas têm uma estrutura preparada para um ambiente mais agressivo e o trabalho dela é muito mais rápido. É basicamente a tecnologia embarcada no equipamento, é basicamente muito mais rápido, né? São motores que não necessitam de ar comprimido, a aceleração das máquinas é extremamente rápida, né? Como essa terceira máquina da direita aqui, uma máquina bem pequenininha, então como ela tem uma aceleração bem alta e ela percorre um curso pequeno, ela consegue atingir pontos muito rapidamente e fazer uma medição muito mais rápida. Então, uma máquina como essa, pequena, lembrando, uma máquina pequena e rápida, você pode colocar ali do lado de um centro de usinagem que cospe peças o dia inteiro, uma retificadora, uma máquina que requer uma exatidão um pouco maior para uma tridimensional, né, com características complexas, onde eu não vou conseguir fazer uma medição rápida com instrumentação, senão eu vou ter aquela bancada cheia de instrumentos, né, micrômetro, súbito, paquímetro, um monte de coisa, o operador vai ficar maluco, né? Então, às vezes, implementar uma máquina que vai conseguir garantir todas essas cotas absurdas que a gente coloca numa peça complexa e vai medir muito rápido, com a exatidão necessária, né? E pensando um pouco mais simples, né, sobre instrumentos, né? Então, hoje, os instrumentos atendem mais de 90% da demanda de medição na produção, né? O resto é calibradores. Então, o único que produz dados, que produz números de medição, são os instrumentos, né?
relógios, paquímetros, micrômetros e tal. E a principal dificuldade é pegar aquele valor de uma maneira confiável, né? E colocar isso numa planilha ou num software para eu controlar esse resultado posteriormente, né? Para eu ter conformidade e tudo mais. Então, a principal tecnologia incrementada na parte dos instrumentos seria a parte de transmissão de dados, que hoje são dois, que está aí na imagem, né? Que é o sistema de transmissão sem fio, que é o Wave, e o sistema de transmissão com fio, que é o Input Tool, conhecido aqui na Mitutoyo como Input Tool. São um sistema extremamente simples, onde você conecta rapidamente um controlador ou cabinho, e você já está enviando os dados para o computador. É coleta imediata. Você mede, aperta o botão, o dado já está registrado. Então, a velocidade para você visualizar, lembrando, olha lá, visualizar essas medições, ela é instantânea, praticamente. O operador mede, ele apertou o botão, você já vê a mesma medida que ele está fazendo nesse momento. Tá? Então, basicamente, ela vai envolver basicamente isso. Equipamentos mais rápidos e sistemas que vão agregar nos instrumentos convencionais para trazer maiores velocidades, né? Na parte de exatidão, queria comentar especificamente sobre a MyStar, que é o assunto do webinar passado, tá? É uma máquina tridimensional, um lançamento da Mitutoyo deste ano, né? Que é uma máquina dedicada para chão de fábrica, né? Então, a pessoa fala, pô, mas eu não vou colocar uma máquina tridimensional porque a variação que ela vai ter na minha fábrica não vai atender a tolerância, então eu tenho que levar a peça até o laboratório mesmo assim, né? Para medir tolerâncias centesimais, milesimais ou algo do tipo, né? Ou tolerâncias de forma, que dependem de muito mais pontos de medição, né? Para ter uma medição mais confiável. Mas hoje isso já é uma realidade, né? De levar uma máquina para a produção. Por quê? Basicamente por duas condições, né? Quais são as variações que vão influenciar uma máquina na produção? A principal delas é o ambiente, né? A variação na temperatura, todo aquele ambiente agressivo que a gente tem, a sujeira do ambiente, né, vai afetar a performance de uma máquina, né? Mas essa máquina em específico, e também outras máquinas da mesma linha, né, não é exclusivo da MyStar, tá? Existe a solução de compensação de temperatura. Então essa máquina, por exemplo, ela faz, enquanto ela está medindo, ela mede também a temperatura do ambiente, internamente da máquina, das suas escalas, e da peça. E ao longo do trabalho de medição, ela vai se corrigindo. Então, a peça ela é colocada na máquina, ela começa a diminuir a temperatura, ou aumentar, depende do ambiente, né? A máquina ela vai medindo esses três fatores ao longo da medição. Conforme ela vai criando elementos, ela vai corrigindo. No fim, você tem a medição completa da sua peça, com toda a variação da temperatura, de uma maneira confiável e em tempo real, né? Então, você praticamente elimina essa variação da máquina. Fica só com os erros da própria máquina, que já tem uma exatidão muito boa, né? E em termos de sujeira, né, agora exclusivamente dessa máquina, né, da MyStar, é a única máquina do mundo que utiliza essa escala absolute, né? Para quem viu alguns webinars passados meus e de alguns colegas, a gente comentou bastante sobre a tecnologia absolute. Você vai ver muito em vários produtos da Mitutoyo, né? Essa sigla, essa nomenclatura absolute. É um sensor, né? Uma escala que é aplicado nos leitores dos instrumentos, que é uma escala que utiliza indução para fazer a leitura, né? Então, ela não utiliza nada óptico. Então, a partir daí, eu já consigo uma grande melhoria em termos de impurezas. Se cair óleo em cima da escala da máquina, por exemplo, cair óleo mesmo, com sujeira, com impurezas em cima da escala, a máquina ignora e continua lendo, porque não afeta a leitura indutiva das bobinas, né, que fica na escala, né? E ainda mais, a ideia da aplicação da escala absolute é que cada posição da escala, cada pedacinho da escala tem uma posição única e individual. Elas não se somam conforme o cursor vai se movimentando. Ela faz a leitura da última posição e aquela leitura que ela faz é aquela medida, né? Então, por exemplo, essa máquina, na hora que ela liga, ela nem precisa fazer origem, como máquinas comuns fazem. Ela liga e já está medindo, porque ela já sabe qual que é a origem que foi ligada antes, né?
Então, ela nunca perde. Se desligar, tirar da tomada, não tem esse tipo de problema, né? E um rápido detalhe sobre praticidade aqui, né, da parte da implementação da máquina, é que máquinas como essa, igual as outras que eu mostrei também, elas não precisam de um ar comprimido. Se você vê uma máquina dessa, por exemplo, no nosso showroom tem aqui, você vai ver só um cabo de energia se conectando nela. Somente um cabo de energia se conecta nela e é o suficiente para fazer a máquina funcionar, né? Então, muito mais tranquilidade para aplicar uma máquina dessas na produção, tá? Na parte de conformidade, né, a gente vai se deparar agora com a parte de regulamentações, regras e muito mais coisas, né, sobre as principais normas, né? Coloquei duas aqui que são bem conhecidas, né, como a FDA, do ramo médico e farmacêutico, né, e a IATF e os UTS da parte geral de usinagem, para a parte de controle estatístico, né. Basicamente, essas normas elas vão definir regulamentações, né, regras que vão nortear como você vai trabalhar em termos de segurança, de análise estatística do seu processo, né? Como que você vai fazer isso, né? Como você vai analisar. Então, são regras para você executar o trabalho. O mais difícil de todos é a parte da segurança, né? Em termos de auditoria e tudo mais. E quais são as principais soluções que podem atender isso em termos de metrologia? Hoje já existem diversos softwares desenvolvidos pela Metrologia que vão ajudar a atender a visualização do estado da máquina, das condições de operação da máquina, dos dados de medição da máquina, tudo histórico armazenado num banco de dados com muita segurança, né? É uma coisa que isso não existia antes, né? Não existia nas máquinas antigamente, né? Tô só reiniciando aqui o meu slide aqui para ver se volta para vocês, ó, pessoal, vamos lá. Fala aí se voltou, tá? Não existia antes a parte de software, né? Então, são várias ferramentas que podem ajudar a você visualizar esses dados e segurar eles, né? Protegê-los de uma maneira muito fácil e rápida, tá bom? Na parte de flexibilidade, né? Que eu queria comentar, coloquei um exemplo na tela aí, tá? Se vocês puderem só comentar aí para mim se o slide que eu estou comentando está na tela. É o slide de flexibilidade, pessoal. Puder comentar aí para mim, eu vou reposicionar aqui minha câmera, colocar aqui. Legal. Comentem aí para mim se vocês estão vendo o slide de flexibilidade, pessoal. Esse slide da parte de flexibilidade, o que eu queria comentar? Já está aí na tela, já é bem simples. Eu vou até desligar minha câmera para vocês verem, ó. Quem nunca percebeu esse tipo de coisa na metrologia? A fábrica produz um monte de peças diferentes, com perfis diferentes, geometrias diferentes, né, tamanhos e pesos diferentes. E vai mudando. Na hora que você entrega isso para um metrologista que não preparou todos os programas de medição, é uma maluquice, né? Ele fica maluco em ver tantas solicitações vindo e ele não consegue atender isso de uma maneira rápida. Lembrando, o processo ele vai mudando. Então, uma geometria que era de um jeito pode mudar para outro. Uma necessidade que era de um jeito pode mudar para outra. E isso também tem que ser ajustado de uma maneira rápida. Hoje a gente consegue ajustar o equipamento de manufatura muito rápida. Mas o equipamento de medição, ele também é rápido para você fazer essa mudança, para você fazer esses tipos de ajuste. E outra característica também, quando você vai entregar um relatório de medição para um cliente ou para um fornecedor, muitas vezes o diâmetro que você mediu está diferente do que o diâmetro que eu medi, né? Sempre tem esse problema, quem que mediu certo, né? Quem que está medindo certo? Basicamente, a principal frequência dos erros é na forma que é medido os elementos, falando numa geometria tridimensional, por exemplo. Um mede, por exemplo, o diâmetro com 4 pontos, outro mede com 3 pontos. Isso é uma dificuldade muito frequente, né? Então, a maneira de flexibilizar o processo é também trabalhar na mesma linguagem sempre, ao longo das mudanças, né? E fazer essas mudanças muito mais rápido. E uma ferramenta da Metrologia que pode ajudar nesse caso, né, é o software chamado MyCAT Planner, que está aí embaixo. Como é que ele funciona, Osmar? Basicamente é o seguinte, a gente vai pegar 3 itens para trabalhar. Somente 3 itens.
a máquina que vai ser utilizada, né, o equipamento que eu vou utilizar para medir. Então, tem todas as características de tamanho, velocidade, características de ponta de medição e tudo mais. Ou seja, eu vou criar o meu ambiente de trabalho. Depois, eu vou selecionar a minha peça. Vou pegar um modelo matemático da peça. E hoje em dia, a gente vai trabalhar com modelos matemáticos com o MBD, né, que é o Model Based Dimension, né? Então, as dimensões, as características e as tolerâncias da peça já está embutida no modelo matemático. Hoje isso é muito frequente, a gente consegue ver lá as funções no SolidWorks da vida, no Inventor, né? Essas ferramentas, no ProE, essas ferramentas de modelamento, né? Esses softwares já podem incorporar esse tipo de característica nos modelos matemáticos. Então, quando o MyCAD Planner recebe esse modelo matemático com o MBD, ele constrói isso no ambiente que você selecionou e, por fim, você define qual que é o método de medição que você quer. Você quer medir um diâmetro com 3 pontos, com 4 pontos, com 6 pontos, zona mínima, mínimo circunscrito, máximo inscrito, não sei. Então, você vai definir isso dentro do software e depois, ao aperto de um botão, você tem o programa feito instantaneamente, né? Você também consegue controlar e montar o seu fixture, né? Que é o dispositivo que vai acolher a peça, né? Os acolhedores. Você vai aplicar esse programa e você consegue simular, testar condições diferentes, verificar se não há colisão, né? Ver a performance da máquina, né? Ajustar pequenos trajetos para que ela consiga fazer a mesma medição de uma maneira mais rápida. Então, esse software, basicamente, trazendo o modelo matemático e apertando um clique, você consegue readaptar a máquina de diferentes condições, tá? Então, essa é basicamente um brilho nos olhos dos metrologistas, né? Para receber uma peça e já conseguir medir ela no mesmo dia, na mesma hora, né? De uma maneira bem rápida, certo? Então, em termos de flexibilidade, o MyCAD Planner, ele é uma das principais soluções para o ramo da metrologia, certo? Vamos lá. Bom, em termos de praticidade, né? A gente vai falar rapidamente aqui, deixa eu desligar a minha câmera, ó. A gente vai falar rapidamente sobre a operação, né, com equipamentos de medição. Basicamente, duas características que eu gostaria de destacar. A primeira, operação fácil. Hoje as máquinas, elas vêm dotadas de sistemas, né, e possibilidades de conexão que fazem com que eu possa executar um trabalho numa máquina de uma maneira muito rápida e com pouco conhecimento. Eu não preciso treinar o meu funcionário, o meu operador lá da produção, aonde fica o botão, o que ele tem que escrever, o que ele tem que configurar, os botõezinhos, todos aqueles seletores e tudo mais, para fazer uma medição de uma peça. Não preciso disso mais. Hoje existe, por exemplo, o Quick Launcher, que é esse da imagem em cima, né, onde eu consigo colocar a imagem da peça, imagem de várias peças, eu clico em cima dessa peça e ela começa a medir automaticamente. Basta eu colocar a peça dentro do acolhedor, né, do fixture da peça. Uma outra solução, né, que é um exemplo que o nosso colega até comentou num evento passado, um acesso remoto, né? Eu posso, pelo meu celular mesmo, lembrando a condição de pandemia e coronavírus que a gente tem enfrentado, eu quero visualizar o trabalho dessas máquinas, eu quero mandar ela medir. Realmente, eu quero ver se ela vai medir realmente a peça que está lá, né, remotamente. Então, eu vou lá com o celular, seleciono a máquina, mando ela medir, consigo ver se ela já está medindo, se a peça foi aprovada, se a peça foi reprovada e tudo mais, né? Em termos de montagem, né, aqui eu comentei bastante sobre os acolhedores, que são os kits de fixação, né? Esses são os kits de fixação Comeg, né? Vocês já devem ter visto também em outros materiais da Mitutoyo, né? Que são sistemas modulares de montar dispositivos para peças, né? Então é basicamente o Lego de metrologista, né? Onde você vai pegar pequenas peças e montar de uma maneira que trave todos os graus de liberdade de uma peça, para ela ficar parada na hora de fazer a medição, né? Também é um produto da Mitutoyo que vai atender diversas demandas que mudam, né? Que mudam e de uma maneira fácil e muito legal de trabalhar, falando a verdade, né? Legal. Chegamos próximo do fim, né? Vamos falar aqui na parte de visualização agora, né? Então, para as máquinas que se vem lançando aos últimos anos, ela vem com essa sigla aqui, ó, SMS, Smart Measuring System,
né? Que é a capacidade desses equipamentos de fornecer os dados para um software, ou para vários softwares, né? Que softwares são esses, Osmar? O primeiro de todos, eu já até comentei, é o MeasureLink, né? O MeasureLink, ele é o principal software da Mitutoyo em gerenciamento de dados de medição, né? Então eu vou pegar as minhas medições, eu vou analisar estatisticamente como elas estão atuando no meu processo, eu vou conseguir monitorar historicamente, em tempo real, fazer tomada de ação, controlar rastreabilidade, muito mais coisa, né? E para isso, para falar um pouquinho do MeasureLink, eu vou passar um vídeo rapidamente para vocês. Vamos lá. Não seria incrível se você pudesse ver o futuro? Em uma fábrica, se você não percebe pequenos problemas, eles podem se tornar grandes problemas. Entretanto, se você enxergar cada pequena eventualidade, pode evitar a ocorrência de grandes problemas. E foi por isso que a Mitutoyo desenvolveu o MeasureLink. O MeasureLink coleta dados de medição da fábrica a todo momento, encontrando cada variação do processo em tempo real, e coloca em um gráfico para que você analise. A análise dos dados e variações em tempo real auxiliam na redução dos tempos e custos de produção. Veja o futuro com o MeasureLink. Bom, pessoal, legal, né? Então, basicamente, o MeasureLink ele vai trazer, né, para o processo, né, para análise do processo, várias ferramentas, né, estatísticas e recursos remotos e tudo mais, com segurança, né, que eu comentei na parte de conformidade, para que a gente consiga analisar o processo de uma maneira rápida, né? Então, são vários recursos, vários módulos, né? Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essa ferramenta e como ela funciona, né? Hoje também a gente gosta bastante de destacar, né, que essas ferramentas de software, elas não são somente para produtos da Mitutoyo, ou produtos que medem somente dimensional, né? Pode ser para uma balança, pode ser para um torquímetro, pode ser para qualquer coisa que produz dados, você pode utilizar o MeasureLink para fazer essa análise. Então, se você visualizou que no seu processo existe uma condição crítica, e que você consegue, hoje já tem sensores que produzem dados, você pode utilizar uma ferramenta como essa para analisar e entender tendências e identificar problemas de uma maneira mais rápida, né? Obviamente, para a metodologia dimensional, esse conjunto completo é uma maravilha, né? Você vai ter tudo, você vai ter execução do trabalho e o monitoramento em tempo real de uma maneira bem simples, né? Legal. Avançando, existe só uma condição, um projeto, na verdade, uma ilustração de aplicação do MeasureLink, né, nas empresas, lembrando daquela questão da qualidade assegurada, né? Então você é o cliente ou o fornecedor, tem essa cadeia de fornecimento, né? E cada um deles troca relatórios de medição. Hoje isso é um trabalho muito difícil de fazer, porque você executa um relatório, investe muito tempo em medição, em entender se realmente suas peças estão boas, até você enviar para o cliente vai monitorar. Então o trabalho ele é bem engessado, né? Utilizando uma ferramenta como o MeasureLink, você consegue fazer isso em tempo real, né? Então você produz aqui, mede aqui, o seu cliente já recebe os seus dados, obviamente com todo o controle e segurança, né, de troca de informações, né, confidencialidade e tudo mais. Então, com o MeasureLink você consegue fazer isso, né, a partir do uso de bancos de dados, né, questão de utilizar isso na nuvem também, isso já é uma realidade, tá? Ainda na parte de visualização, porém agora na parte de status, né? Esse software aqui é o principal para atuar naquela parte de OE que eu comentei. Então, como eu vou fazer o OE de uma tridimensional, Osmar? Você pode utilizar o Status Monitor junto com o MeasureLink, né, para ver esses resultados, né? Então, o Status Monitor ele é uma ferramenta padrão do software das máquinas tridimensionais, né, que mostra em tempo real qual é o estado da máquina e o seu histórico. Então, essa máquina ela esteve X tempos em setup, depois X tempos em operação,
em paradas, em erros, desligada, você consegue monitorar historicamente o trabalho e operação de uma máquina, né? Você consegue ir monitorando em tempo real o tempo, né, que ela funcionou, né? Então isso já é uma realidade padrão dos softwares, né, para todas as tridimensionais e até equipamentos de medição por imagem também, tá? Uma ferramenta bem simples, mas que tem um grande poder de informação, ok? E por fim, ainda na linha de softwares, a gente tem o último, que é o Condition Monitor. Esse aqui é mais, deixa eu reposicionar minha câmera aqui, ó. Esse aqui é mais para manutenção, né? Por quê? Ele vai me relacionar, também em tempo real, né? Quais são as condições da máquina. Então, quanto que ela percorreu em todos os eixos, qual que é a velocidade dela, quantos toques ela deu, né? Por exemplo, existe uma característica, né, dos apalpadores de máquina, que o fabricante do apalpador, ele descreve a vida útil, né, do apalpador. Então, esse apalpador aqui, ele tem que medir X vezes, fazer X toques, sei lá, 200 mil toques, por exemplo. Então, se você consegue controlar essa execução e essas características da máquina, você consegue planejar um investimento futuro, né? Então, não ser pego de surpresa e simplesmente do nada o apalpador para de funcionar. Você tem que comprar outro imediatamente, não tem verba ou não tem a capacidade de comprar agora. A máquina vai ficar parada. Então, avaliando essas condições da máquina, você consegue planejar melhor a manutenção do seu processo. Então, a máquina também é mais uma, né? Que ela vai estar lá na produção, junto com aquele ambiente todo agressivo das máquinas, né? Então, toque de apalpador, velocidade da máquina, quantas vezes ela desligou, quantas vezes ela ligou, quantas vezes ela colidiu, tudo isso você consegue ver localmente e também remotamente, tá? Então, um gestor que quer monitorar suas máquinas remotamente, ele pode fazer isso da sua casa sem problema algum. Beleza, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de comentar para vocês, tá? Neste momento, eu estou encerrando a minha apresentação, tá? Era mais ou menos isso. Eu vou dar uma lida aqui no chat, conversar um pouco com vocês sobre algumas dúvidas, tá? Se quiser escrever aí no chat, por favor, podem escrever que eu vou dar uma lida, né? No que eu souber responder, eu respondo para vocês. Tá certo? Vamos lá. Nixon mandou aqui, ó, a preparação offline dos dispositivos de medição, empregando dispositivos de fixação modulares. Depende de qual máquina com que será medida? A preparação offline, né? Sim. Como você vai montar os dispositivos, né? Você vai utilizar uma área, né? Dessa máquina, né? Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser previamente atribuído, né? Na programação offline. Então, você vai definir a área de trabalho, então você vai escolher a máquina, vai escolher os tipos de ponta, os tipos de apalpador, né? Vai posicionar também o seu sistema de fixação, né? Ele pode estar atribuído dentro do modelo matemático, tá? Então, é um pouco mais fácil. Se não tiver no modelo matemático, você pode utilizar o kit de fixação. Por exemplo, os kits de fixação, eles são sempre geometricamente padronizados, né? Então, você consegue saber aonde está posicionada a sua peça. Tá? Então, você consegue definir aonde está a peça em toda a área 3D, né? No volume de trabalho da máquina, e aí sim mandar o programa executar. Caso você não queira fazer essa adaptação na peça de posicionamento, você pode deixar que faça um sistema de coordenadas manual. Então, o programa de medição, independente da posição da peça, ele vai ser feito automático, mas você pega alguns pontos para fazer um sistema de coordenadas prévio manualmente. Então, o trabalho fica muito mais rápido. Tá? Não sei se respondeu aí. E outra pergunta também do Nixon, qual o conjunto básico com quantidade de peças para medir uma CMM de tamanho médio? Né? Quantos componentes deverá compor esse kit? Basicamente, a gente tem alguns kits básicos, né? Que são o kit Cancun Plus, que vocês vão ver no nosso site. Depois eu posso compartilhar aí para vocês. Que basicamente ele é constituído de uma placa, né, de fixação com vários furos e vários, a gente chama de receptores, né? Que são pequenos cilindros que vão elevar a peça para poder deixar todos os lados, as faces da peça acessíveis para a máquina. E vários peças que vão travar
o movimento, o translado em XYZ e rotação em XYZ. São peças simples, né, que são já constituídas em kits. Então, hoje na Mitoy a gente já tem vários kits diferentes, tá? Mas hoje também a gente vende individualmente ou em kits, tá? Legal. O pessoal tá pedindo o link da aula passada, eu vou compartilhar, tá? Daqui a pouco. Legal. Certo, pessoal? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês, tá? Por mais uma presença aí nos nossos eventos. A gente tem melhorado ao longo do tempo, estamos analisando a plataforma que estamos trabalhando, tá? Então, se vocês quiserem trazer sugestões ou comentar sobre a experiência que vocês tiverem, por favor, destaquem aí no final do evento, tá? Dão uma nota aí para nós. E se quiser, pode mandar uma pergunta, alguma coisa pra gente. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Eis aqui na tela o meu contato. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, ou ligar no telefone, ou mandar um e-mail, tá? Sim, antes de eu terminar, existe vários documentos, tá? Que destacam aplicações diferentes para diferentes mercados, tá? São alguns segmentos pequenos, né? Mas que vocês já conseguem ter uma interpretação um pouco diferente do que vocês imaginam para os equipamentos. Então, eu vou deixar compartilhado aí, tá? São 4 arquivos que vocês podem pegar. Também estão no nosso site, se vocês não conseguirem pegar agora, mas está aí para vocês baixarem, tá? Aplicações de medição para segmentos diferentes. Então, para componentes automotivos, indústria médica, farmacêutica, lentes, né? Então, são aplicações que a gente não imaginava, né? E que os nossos equipamentos ele pode atender. Tá bom? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Peguem aí os arquivos para vocês derem uma olhada nos documentos, tá? E valeu!